mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui, mas eu sei que o amor... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meu nome é Carlos. Hoje estamos há 82 dias com o nosso estudo bíblico, tabela diária espiritual do Instituto Resch. O evangelho de hoje está em Lucas 15, 1, 3, 11, 32. Eu não vou ler o evangelho hoje porque ele é a parábola do filho pródigo, ou como alguns costumam dizer, do pai misericordioso, em que aquele filho pede a herança, um terço da herança, que lhe cabia aquele filho mais novo. Ele vai pelo mundo e vai gastar a sua herança na esbórnia, vai gastar a sua herança com bebedeiras e prostitutas, chegou a fome, começa a passar fome, vai cuidar de porcos, e nem a comida dos porcos ele poderia comer. Então essa passagem é uma das mais conhecidas, até na Bíblia que diz que é a parábola das parábolas, porque ela eleva o amor de Deus a uma condição além da nossa capacidade, porque se fôssemos nós na situação desse filho voltando para casa, nós provavelmente não o trataríamos da forma como esse pai o tratou, dando banho, dando anel, sandálias novas, vestes novas. Então aqui nesse evangelho, claramente, os pecadores são esse filho mais novo, que se afasta de Deus. A questão de viver longe de Deus, e viver longe de Deus por muito tempo. Nós vamos ver isso até no final do evangelho, que o filho mais velho fala: eu estive esses anos todos com o Senhor e nunca me destes um cabrito para me comer com meus amigos. Então, este questionamento leva que essa herança era grande, porque demorou muito tempo. E um dos pontos principais que eu vejo nesse evangelho é a questão do cair em si, do filho pródigo, a questão do raciocínio, da lógica. Ele chega num raciocínio lógico, fala: poxa, eu estou passando fome e os servos do meu pai têm mais fartura do que eu aqui. Então a gente vê que conversão é uma questão de consciência. Você tem que tomar consciência que a situação que você se encontra, ela não é compatível com a do Filho de Deus. Outro ponto, chegar nessa consciência que ele vê que ele está cuidando de porcos. Os judeus não comem porcos, não comem carne de porco. Então, e o trabalho dele vale menos que a lavagem dos porcos. Para ver que naquele local, naquele lugar, ele não valia nada. Então, aquele exame. Ele chegou no fundo do poço para ver, para acender o alerta na mente dele, para ele poder retornar para a casa do pai. Pois bem, e nos dias de hoje? A nossa cultura ocidental, principalmente que forma a consciência, ela vem há 2 séculos praticamente negando esse Deus. Tanto é que eu gosto de atrelar essa parábola com a frase de Nietzsche, filósofo alemão, do meio do século XIX até o início do século XX, em que ele vai dizer que Deus está morto. Então, as implicações dessa frase: você só pede a herança de alguém que já morreu. Então, nós vamos ver que o século XIX e
Nietzsche era um filósofo famoso, então ele começa a divulgar: Deus está morto. Então ele quer colocar na consciência das pessoas, né, que Deus não existe, que é uma fábula. A frase significa que o mundo suprassensível, que é transcendental, não tem mais força de atuação, que a metafísica, a filosofia ocidental, entendida como platonismo, está no fim. Então, a filosofia grega ali, clássica, ela está morrendo. A crença no Deus cristão cai em desuso, quer dizer que o cristianismo está fadado a acabar. A notícia que o velho Deus está morto deveria iluminar os espíritos livres. Aí caímos no erro do filho pródigo, que estava na presença do Pai, estava na segurança do Pai, mas ele quis ser livre, quis ser um libertino, quis viver as suas paixões, quis sair, ele entendia que ele estava amarrado por Deus, por estar ali do lado do Pai, então ele foi viver na libertinagem, até que veio o infortúnio da fome. A recusa de Deus poderia nos ajudar a libertar-nos de valores impostos. A noção cristã de Deus estava morta, não podia mais ser racionalmente aceita. Então Nietzsche ele tem a questão do raciocínio, da lógica, que Deus não podia ser mais aceito. E essa lógica dele vem perdurando em muitas faculdades nos dias de hoje. E as pessoas vão se perdendo. Realmente, você querer entender a passagem do filho pródigo, desse Deus misericordioso, não tem como entender de forma racional. Porque esse filho, ele declara para o pai: você está morto para mim, e vai embora. E depois ele volta, como dizia os Chaves, volta o cão arrependido. Então ele volta como um cão arrependido, literalmente, mas o pai é o pai, não é a condição, não é o filho, não é o filho. O pai vai lá e restaura essa filiação. É o pai que nos acolhe e nos restaura a filiação. Faz uma festa, mata um boi, está extremamente alegre. Então, isso mostra que Deus, além de estar vivo, ele é um pai amoroso. É um pai que nos restitui a dignidade, coisa que nós vamos perdendo ao ponto que nós vamos abraçando o pecado e não a bondade e misericórdia de Deus. Quando nós vamos nos afastando de Deus, e tem pessoas que estão afastadas de Deus há anos, quando elas voltam, é Deus que restaura a dignidade. Outra condição que é difícil de entender racionalmente é a questão do filho mais velho. Se você se coloca na situação do filho mais velho, a gente vai ver na parábola que ele estava no campo. Então, o filho mais velho, todos esses anos, ele estava trabalhando. Ele não estava à toa, ele não estava ocioso, ele estava ali trabalhando, enquanto o pai todos os dias ficava na varanda esperando a volta do filho. Então, racionalmente, nós podemos dizer que Nietzsche tem razão. Essa lógica de Deus aqui, de ficar esperando um filho que rebelde, é ilógico. Mas Deus diz: os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Então, cai por terra essa questão. Cabe a nós somente acolhermos aqueles que estão perdidos, entendendo que um dia nós também fomos esse filho pródigo, que nós temos os nossos espasmos, os nossos relances de rebeldia, e Deus sempre nos acolhe. Então, a quaresma é esse retorno à casa do Pai, e não cabe a nós queremos colocar lógica, mas sim entender que Deus é amor incondicional. Que Jesus abençoe, Marinos como seu manto, Sagrada Família.
abençoar e santificar nas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.